Então, é um prazer, quero cumprimentar vocês todos, minha mãe, especificamente, que está aqui na frente, uma fã, né, de carteirinha. É tão bom ter mãe, né, que fica acenando para a gente, dando um sorriso de aprovação, muito bom. Na verdade, o doutor Humberto sempre me convida para falar sobre execução penal e cálculo em execução penal. É uma matéria de um conhecimento um pouco mais específico, então, ele acha sempre oportuno. Mas eu pedi licença para ele para mudar o tema para a fiança. Eu achei que é muito oportuno, pela mudança da lei, falar sobre a fiança nos termos em que ficou agora com a Lei 12.403, que foi publicada no dia 5 de maio de 2011. Na verdade, a gente tem o Instituto da Fiança desde sempre. E ele caiu num descrédito completo nos últimos anos, tendo em vista que a fiança passou a ser possível só em crimes de punição muito baixa, sem violência, sem grave ameaça à pessoa. Então, um furto simples era afiançável, um furto qualificado até era afiançável, mas o furto do parágrafo 5º, aquele que se leva o veículo para fora do estado do país, era inafiançável. No entanto, era crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Com a Constituição de 88, houve diversas garantias demonstrando que a prisão ela é só por via de exceção, enquanto não transitada em julgado uma sentença penal condenatória. Então, a regra é que a pessoa fique em liberdade pela Constituição. Então, tem uma série de incisos no artigo 5º da Constituição Federal garantindo essa situação. Por exemplo, existe o artigo 5º, o inciso 66, que fala que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando admitida a liberdade provisória, seja ela com ou sem fiança. Temos também o 61, que vai dizer que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou o inciso 57, que vai dizer que a pessoa eu até fiquei preocupado com o microfone, desculpe, que a pessoa é presumivelmente inocente, não é isso? Então, o presumivelmente inocente não vai preso, não é verdade? Ou o inciso 55, que vai garantir a ampla defesa e o contraditório, obviamente, nos processos, não é verdade? Até porque, na fase de inquérito policial, não cabe a ampla defesa e o contraditório. O que significa que a regra, a partir de 1988, foi que a pessoa, antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, deve ficar em liberdade. Só por via de exceção, ela deve ser presa. No entanto, é natural que o judiciário entenda necessário que haja algumas medidas no sentido de garantir que essa pessoa compareça ao judiciário nas audiências que tiver que comparecer, que não possa frequentar eventuais lugares, enfim. Razão pela qual a existência da liberdade com o pagamento de uma caução, vale dizer, com o pagamento de uma fiança. Até o advento dessa lei nova, da Lei 12.403, a fiança, como ela era para casos muito sem periculosidade, e como os casos mais graves a pessoa não pagava a fiança e ficava em liberdade, ela caiu em descrédito, caiu em desuso. Então, de uns anos para cá, dificilmente um juiz arbitrava a fiança para que a pessoa ficasse em liberdade. Então, somente dava liberdade provisória com algumas condições, eventualmente, sob pena de revogação, mas sem que ela precisasse pagar uma fiança, pagar uma caução, depositar uma caução. Não é? Houve essa mudança agora, com a lei nova, entendendo que todos os crimes são afiançáveis, exceto aqueles que a Constituição impede de haver fiança. Então, é o caso de crimes hediondos e assemelhados, crime de racismo, enfim. Está lá no inciso 42, 43 e 44 da Constituição, repetido aqui na lei. Os demais crimes são todos passíveis de liberdade provisória. Ou seja,
O roubo, que era inafiançável até há poucos meses atrás, hoje ele é afiançável. O homicídio simples, que não é hediondo, mas cuja pena vai de 6 a 20 anos, conforme o artigo 121 do Código, era inafiançável pela quantidade de pena. A pessoa alcançava a liberdade provisória, mas não precisava prestar caução. Hoje, todos esses crimes são afiançáveis. Então, com exceção aqueles crimes hediondos, assemelhados a hediondos, de racismo, enfim, que estão na Constituição não permitidos como passíveis de fiança, os demais hoje são afiançáveis. Até o advento dessa lei, havia uma divisão da seguinte maneira em relação à fiança. Havia uma regra para crimes punidos com detenção e uma regra para crimes punidos com reclusão. Então, nos crimes punidos com detenção, a autoridade policial já poderia arbitrar, e deveria, tinha dever de ofício de arbitrar a fiança. Já nos crimes punidos com reclusão, passíveis de fiança, só a autoridade judicial, só o juiz poderia arbitrar este valor. Mas desde a década de 70, quando houve a mudança aí na verdade, da década de 80, pela Lei 7.209, houve a mudança da parte geral do Código Penal, vem se afastando uma diferenciação entre reclusão e detenção. Aliás, eu acho que a gente aqui fica sempre na dúvida, mas o que diferencia a reclusão da detenção? Na verdade, a detenção seria para penas mais leves, a reclusão para penas mais graves. Uma coisa é ficar recluso, outra coisa é ficar meramente detido. Mas, para isso, precisaria de estabelecimentos específicos, sob pena de excesso de execução, ou seja, uma pessoa punida com detenção ficar presa numa penitenciária que é para cumprimento de pena de reclusão. As casas de detenção desapareceram. A última que desapareceu foi a casa de detenção aqui de São Paulo, com essa denominação, mas ela desapareceu mesmo, porque foi implodida, né? Nós estamos lá, né, André? Né, Adriana? Mas, de qualquer maneira, essa nomenclatura, essa diferenciação, ela veio desaparecendo. As regras novas, elas foram sempre falando em quantidade de pena e não em tipo de pena. Então, nós tivemos, por exemplo, a suspensão, a aplicação de pena restritiva de direitos em substituição à privativa de liberdade, mas não se fala na modalidade, se essa substituição só pode ser em crimes com detenção, não, fala-se em quantidade de penas. Hoje, crimes cuja pena seja de até 4 anos, inclusive, desde que não haja violência ou grave ameaça, o juiz aplica a pena privativa e substitui por restritiva de direitos. Por exemplo, prestação de serviços à comunidade. Isso está desde a década de 80, assim. Na década de 90, com o advento da Lei 9.099, infração de menor potencial ofensivo, na parte criminal, que são os juizados especiais, também se entendeu que se trata de infração de menor potencial ofensivo, são aqueles crimes cujo máximo previsto não ultrapasse 2 anos. Não se fala-se de detenção ou de reclusão. O que faltava modificar era justamente as regras de prisão preventiva e de fiança para que desapareça qualquer diferença entre reclusão e detenção. O próximo passo, com certeza, será a modificação no Código Penal, dizendo que as penas serão privativas de liberdade, restritivas de direito e multa, tirando essa diferenciação entre reclusão e detenção. E aqui, então, também seguindo e sendo a última a não tratar mais diferenciadamente o que é reclusão e o que é detenção, e apenas o que é privação de liberdade, a Lei 12.403 entendeu que todos os crimes são afiançáveis, com aquelas exceções constitucionais, sendo que a autoridade policial já poderá arbitrar fiança em crimes cujo máximo em abstrato não seja superior a 4 anos. Por exemplo, o furto simples, a pena vai de 1 a 4. E, portanto, a autoridade policial poderá arbitrar e deverá, sob pena até de abuso de autoridade, se não fizer, deverá arbitrar a fiança se preenchidos lá, se tiver só esse delito isoladamente. Né?
E o furto é punido com reclusão, só para a gente lembrar como houve essa mudança da lei. O que a autoridade policial não pode é arbitrar fiança em crimes cuja pena máxima em abstrato seja superior a 4. Então, nesse caso, só a autoridade judicial. Então, ficou esta grande divisão. A autoridade policial já tem atribuição, já tem competência para arbitrar fiança em crimes cujo máximo não ultrapasse 4 anos, já a autoridade judicial terá para os demais, inclusive para esses, quem pode ou mais, pode ou menos, não é isso? Continua a regra de que se a autoridade policial estiver demorando ou se recusando na concessão da fiança, mediante petição, se pede para o juiz, ele terá o prazo de 48 horas para decidir se arbitra ou não. Uma outra coisa interessante que trata a fiança é que havia um óbice de que a pessoa não poderia ter uma segunda fiança se ela tivesse... Primeiro, se tivesse acumulado os máximos ultrapassassem, os mínimos ultrapassassem 2 anos, tem até a súmula que já caiu por terra, uma súmula do Supremo que já fica sem efeito por conta da nova lei. Mas, se a pessoa tivesse já respondendo a um processo, ela acabava não tendo muita possibilidade de ter fiança. Agora, a lei não fala sobre o fato dele ter sido beneficiado, cometeu um novo delito e se ele pode ser beneficiado ou não. O que significa que pode. Só se ele tiver um crime doloso transitado em julgado é que o juiz poderá decretar a preventiva. Poderá. E poderá não fixar, então, a fiança. Mas, na verdade, aí vem aquele debate em cima assim, bom, mas a pessoa é serial killer, mata, vai ficar solto, ou ele é serial no roubo ou no furto. É óbvio que a prisão preventiva ela continua sendo mantida nos seus parâmetros. Vejam, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Inclusive, foi introduzido um parágrafo único no artigo 312, dizendo que também poderá ser, se não for, as medidas cautelares não forem suficientes. De qualquer forma, vejam, se a pessoa vem cometendo crimes, ela está tirando esta garantia da ordem pública, passível, portanto, de decretação de prisão preventiva. Nós temos uma vedação da prisão preventiva para crimes cuja pena máxima em abstrato seja de até 4 anos. Penas de até 4 anos não cabe prisão preventiva. E aí, se não cabe prisão preventiva, se ele vai cometendo crimes, como é que vai fazer isso? Não esqueçam que, se ele comete um crime, e é uma pena de até 4, mas se ele comete um segundo, nós temos aqui, eventualmente, um concurso material, vai ter mais 4. Quer dizer, vai se somando as penas máximas, o que vai possibilitar uma preventiva pelo acúmulo de delitos. Tá certo? Então, quando a lei fala que não poderá, se o crime, a pena máxima for até 4, obviamente a gente tem que entender que é só esse o delito. Mas na repetição de delitos, obviamente, a gente terá aqui a possibilidade de um concurso material e, com isso, a decretação aí de uma prisão preventiva. Não é? E também se fez parâmetros de quantidade, nós estávamos conversando ali dentro, Adriano e eu, sobre como é que fica essa parte de fiança, né? Se tem parâmetros. E tem. Hoje, crimes de até 4 anos, hoje o juiz ou o delegado arbitrará entre 1 e 100 salários mínimos o valor da fiança. Para delitos cujo máximo seja superior a 4, de 10 a 200 salários mínimos. Isso está no artigo 325, modificado pela Lei 2.403. Então, na verdade, o que se entende é o aprisionamento parece que não está fazendo muito efeito, não é?
parece que não está dando muito certo. Aí a reincidência continua grande, a pessoa é solta e presa, ela acaba indo e vindo. Então, quem sabe, mexer um pouco no bolso seja um impeditivo. E mexe no bolso bem legal, porque o mínimo é de um salário, que dá 545. Não é tão pouco mais. Não é muito, mas, normalmente, a fiança vai ser fixada no poder aquisitivo de quem fez. Então, uma pessoa que comete um atropelamento, um acidente de trânsito e mata, mas está dirigindo um Porsche, vai ter uma fiança fixada em R$300 mil. Mas se ele tivesse de Fusca, com certeza essa fiança teria tido um valor menor, não é? Ou seja, ela deve ser fixada para doer no bolso daquele que fez o delito. Dói dependendo da quantidade, o poder aquisitivo de cada um. E por isso ela vai de 1 a 100 ou de 10 a 200. Vejam que elasticidade de valor. E se o juiz entender que ela é insuficiente, ele pode aplicar em até 1000 vezes mais. Tá certo? É preciso cuidado aqui. É preciso cuidado, né? Mas o juiz vai ter que fundamentar. Então, há essa parte importante, no sentido de que a fiança ela tem como característica essa situação de garantir que a pessoa não cometa outros delitos, não compareça sem prejuízo, porque se ela não comparecer, essa fiança vai ser quebrada, podendo inverter a soltura em prisão, não é isso? E, portanto, a pessoa temerá, e isso é importante, e perde o dinheiro. Se não obedeceu, não foi lá na audiência que deveria ir, perde metade do valor, além de ir preso. Veja, além de poder ser decretada preventiva. Quer dizer, é mesmo no sentido cautelar. E ela está, hoje, dentre as medidas cautelares. Ontem vocês tiveram uma palestra com o doutor Luiz Flávio Gomes, que com certeza falou de todas as medidas cautelares, pelo que eu vi aqui, e a fiança é uma das medidas ali elencadas como cautelar. E aí, agora, a gente começa a ter alguns problemas aqui em relação à aplicação da fiança. Se ela é cautelar, naturalmente o juiz tem que fundamentar por que ele entende que ele precisa aplicar esta cautela. Por quê? Na verdade, se ninguém será preso, ninguém perderá a sua liberdade sem o devido processo legal, ou ninguém será levado à prisão ou nela mantido se admitida a liberdade provisória, por que ele precisa caucionar para ficar solto? Mais do que isto, até 4 anos não cabe prisão preventiva. É a regra geral da nova lei. Não cabe. Muito bem, mas o delegado pode arbitrar a fiança para delitos até 4 anos. Bom, mas veja, se ele não arbitrar, o que vai acontecer? Não é verdade? Está assim, um contrassenso até. Ou ele paga ou ele vai preso, é isso? Por causa do flagrante? Tá, aí chega na mão do juiz, o juiz não pode decretar preventiva, porque a pena não ultrapassou 4 anos. Por que essa caução? Veja que confusão fica esta situação. Por que é que uma pessoa precisa prestar uma caução num delito que não cabe preventiva? Não é um contrassenso? Não é estranho isso? Pois é. Vai ser problemático. Acredito que a médio prazo o Supremo, o Superior, dê indicação de que isso nem é muito constitucional, talvez, ou que se discuta a não aplicação, mas fato é que é um constrangimento ao qual ele não precisaria estar passando. Veja, hoje, e vocês estão tendo, eu vi aqui palestras nesse sentido da lei, quer dizer, a lei é tão recente que está todo mundo querendo vir falar sobre ela, não é isso? Nós temos a seguinte situação. Até
a advento dessa lei, a pessoa poderia ser presa em flagrante e ficar durante todo o processo preso por força desse flagrante. É um absurdo, porque o flagrante ocorre quando a pessoa está cometendo, acabou de cometer, é perseguido logo depois, ou é encontrado logo após, está lá no artigo 302 do Código de Processo. Outra coisa é a necessidade dele ficar preso, e essa necessidade dele ficar preso tem que ter justa causa em uma das hipóteses do 312. Isso já vem sendo discutido desde há muitos anos, ou pela garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Então, uma coisa é ele ser preso e ficar preso por força do flagrante, e outra coisa é ele ficar mantido preso porque ele foi lá um dia preso em flagrante delito. A mudança, para mim, a mais importante desta lei é o fato de que, efetivamente, agora o juiz, recebendo o auto de flagrante, o auto de lavratura da prisão em flagrante, ele deverá ou relaxar se observar que tem uma ilegalidade nessa prisão, ou decretar a preventiva, se ele entender existente uma das hipóteses de preventiva, ou soltar, dar liberdade provisória com ou sem fiança. Portanto, vejam, o juiz não poderá manter preso aquela pessoa que não cabe preventiva. Ou seja, o juiz analisando uma pessoa que teve um flagrante por um furto simples, cuja pena máxima é de 4 anos, e que ele não pagou a fiança, não quis, falou, não pago, continuou preso, o juiz vai ter que soltá-lo, por força da imposição da lei, porque não cabe preventiva. Por que ele tem que caucionar? Não é isso? Então, apesar de ter sido posto como cautela, para o juiz se fundamentar essa decisão, não vai ser fácil ele dizer onde, cautelarmente, é necessário que ele pague a caução para poder ficar em liberdade, já que ele ficaria de qualquer forma. Já que não cabe preventivo, ele ficaria de qualquer forma. Né? Então, uma situação que ficou aqui muito confusa. Uma outra situação que continua valendo e que a lei acaba não alcançando é a situação dos crimes não passíveis de fiança. Por exemplo, os crimes hediondos e assemelhados a ele, como, por exemplo, o tráfico ilícito de entorpecentes. São inafiançáveis. Mas são passíveis de liberdade provisória sem fiança? O que vocês acham? Sim ou não? Claro que são. Não é verdade, Rui? Claro que são. Porque se a prisão é exceção, ela só pode existir se houver garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não é verdade? Se uma pessoa... Hoje, aliás, o Supremo decidiu inconstitucional o artigo 44 da Lei de Drogas, que impede, na parte que impede a substituição de pena privativa por restritiva. Disse, não, é inconstitucional isso. Fere o princípio da isonomia, da igualdade. Se a pessoa pega uma pena de 5 anos no tráfico e o juiz reconhece que ele não está envolvido em crime, em facções criminosas, em associação criminosa, e se ele for primário, o juiz pode reduzir em até 2/3, a pena vai para 1 ano e 8. E 1 ano e 8, penas até 4. Pode substituir a privativa por restritiva. E é crime, o tráfico é crime que é utilizada a violência ou grave ameaça? Não é. Não estou fazendo apologia aqui, estou fazendo apenas uma constatação. O tráfico ilícito de entorpecentes não é feito, ou pelo menos, na maior parte das vezes, não tem nem violência, nem grave ameaça à pessoa. Não é verdade? E, portanto, a lei vedava essa conversão e o Supremo falou, não, isso é inconstitucional. O juiz, ao sentenciar, é que deve analisar se é caso de substituir a privativa por restritiva ou não,
fundamentando cada caso, caso a caso, para dizer, porque esse sim e aquele não. Ora, mas nós temos aqui que, se é possível até alguns crimes considerados hediondos ou assemelhados serem passíveis de conversão, de substituição de pena privativa em restritiva, é óbvio que também é passível de liberdade provisória sem fiança. E aí nós temos que nos crimes considerados mais graves, a pessoa pode ficar em liberdade sem precisar de caução. O que é uma grande pena. É uma grande pena que a gente... E, na verdade, a lei não podia fazer diferente. Aqui não é culpa do legislador, não. É que a nossa Constituição veda. Então, por preceito constitucional, a lei infraconstitucional não pode permitir aquilo que é vedado pela Constituição. Não é verdade? Então, se pegou apenas as vedações constitucionais. Esses aqui não pode ter fiança porque veda. Tá, vedou a fiança, mas passível de liberdade provisória, sem caução. Parece que seria muito mais o caso de uma caução mais séria, mais alta, e, no entanto, passa a não exigir. Então, vejam, esta lei não mudou em nada a possibilidade da liberdade provisória para aquelas pessoas que cometam crimes inafiançáveis. Tá certo? Continua valendo. A regra continua a mesma. Aliás, nós tivemos recentemente a prisão de um jornalista que tinha matado a namorada e ficou anos solto. O processo levou 12 anos. Eu não quis citar o nome. Mas é público e transitar de julgado a sentença agora, né? Mas, de qualquer forma, ele foi preso preventivamente por garantia da ordem pública, ele não foi preso em flagrante. Na época, houve excesso de prazo, foi relaxado por excesso de prazo. Quer dizer, a prisão que era legal até um certo momento, passou a ser ilegal porque excesso de prazo, e ele ficou mais de 11 anos solto, aguardando. E ele cometeu, afinal, um crime considerado hediondo, porque foi um homicídio, aliás, com mais de uma qualificadora, não é verdade? E ficou solto, não pagou fiança, não fez nada, era o crime único da vida dele. Então, a gente precisa ter essa cautela na questão de pensar em relação à fiança ser uma boa ou uma má conduta do judiciário. A gente tem que estar alerta. E eu fui ver aqui no programa, vi que, como advogada, eu era a única a estar falando do tema, e acho que a gente ventila como advogado, né? Acho que tem que ter essa visão do advogado. Observem. O juiz tem que fundamentar a cautela. Se não fundamentar, essa fiança foi empregada de forma ilegal, não é verdade? É lógico que o cliente de vocês vai querer mais estar solto. Você fala assim para ele, olha, eu tenho uma tese linda para você, você fica preso enquanto eu vou discutir a tese, em vez da gente pagar a fiança? Não vai querer, né? Então, melhor pagar e ser solto do que... Mas a gente começa a estar pipocando aí valores absurdos de fixação de fiança. Então, tem gente que não vai conseguir pagar. E aí, mesmo que reduzida, tá? Mesmo que reduzida, a pessoa pode ter dificuldade de pagar a fiança e ela vai ter que ficar presa porque não conseguiu pagar a fiança. E aí vão surgir os habeas corpus, as discussões que vão fazer com que essa lei acabe tendo uma interpretação diferente dessa que vem sendo dada, tá? De que a fiança deve ser em todos os casos, desde que haja cautela, o juiz fundamenta, ou o delegado arbitra até 4 anos, então está certo isso. Isso será discutido ao longo desses próximos anos, né, Rui? E, com certeza, modificado, e, em alguns casos, acredito até que declarada a inconstitucionalidade dela, porque se exigindo uma caução, quando não se tem o inverso. Eu não posso prender, mas eu exijo que, para ficar solto, pague uma caução. Como é que é isto, né? Mais do que isso, não esqueçam que esses crimes, cujo máximo não ultrapassa 4 anos, o roubo caput está nisso. Tá? É de 4... Não, desculpe, o roubo é 10, é mínimo que é 4, desculpe. Mas
O furto, e o furto simples, ele é, inclusive, passível de suspensão condicional do processo, ele é passível de substituição de pena privativa por restritiva, ele é passível de sursi, ou seja, uma pessoa que comete um furto simples hoje, não é que não vai preso, não vai ter nem condenação. Exigir que ele, no flagrante, pague uma fiança, e depois se ele faz uma transação para que não haja, ele faz uma transação para que haja uma suspensão condicional do processo. O que faz com essa fiança? Porque aqui não diz. Aqui não dá essa solução. Absolvido devolve-se, mas ele teria que ir até o fim. Mas vamos supor que ele tenha efetiva culpa no cartório. Ele fez o delito. Foi autuado em flagrante. Exigiu-se dele a fiança para ele ser solto. Ele vai solto e depois suspende condicionalmente o processo dele. Não é possível isso? É a maior parte dos furtos que está acontecendo isso. Não tem processo criminal. Hoje, um furtador só vai preso se ele cometer muito furto. Tem que cometer furto pra caramba para ir preso, senão não vai. Senão não vai preso. Foi exigir caução? Tem lógica? Não tem. Então, a médio prazo, essa situação ela vai acabar sendo revista pelos nossos tribunais, o Superior, Supremo principalmente, e alguns casos aqui será considerado provavelmente até inconstitucional exigir aquilo que não tem sentido exigir, porque não tem o castigo se não fizer. Né? É assim, eu exijo fiança, mas se você não pagar, eu vou ter que deixar você solto mesmo, porque eu não posso prender você. Seria mais ou menos isso. Né? Então, parece que aqui vai ter que ser modificado. Uma outra coisa é que, até 4 anos, quem aplica é a autoridade policial, não é? Cujo bom senso não é exatamente igual ao do judiciário, não é? Eu não sei aqui quem de vocês costuma acompanhar flagrante, acompanhar situações na delegacia, mas é difícil conversar com um delegado, né? A mídia está falando, mas isso daí vai fazer com que aumente a corrupção. Até nem acho. Não acho que pelo menos mude alguma coisa. Tá? Antigamente, se dizia que tinha lá um pedágio para que fosse classificado na delegacia de receptação dolosa para culposa, porque daí a culposa era afiançável antes da 9.099 pelo delegado e o dolosa era pelo juiz e que havia negociações. Então, essas lendas urbanas ou essas situações verdadeiras, eventualmente, vão existir como sempre existiram. Existirão os bons profissionais e os maus profissionais. Mas eu estou falando daquele delegado que ele não é desonesto, mas ele é delegado de falar assim, o vagabundo tem que ir preso. Eu tenho uma amiga que é delegada, e nós fizemos concurso juntos. Eu fui na FUNAP fazer assistência judiciária para preso hipossuficiente, e ela foi ser delegada. Nós não pudemos mais conversar sobre a nossa vida profissional, porque ela falava, o vagabundo fazia o reeducando, é sobre ele que você está falando. Então, a gente tinha visões em relação à mesma pessoa, visões diferentes. Esse delegado vai arbitrar a fiança, e ele vai, eventualmente, se ele tiver de mau humor, se ele estiver no plantão, se ele não for com a cara da pessoa, eventualmente, ele não precisa fundamentar, ele só precisa aplicar. Quem precisa fundamentar é o juiz. A autoridade policial simplesmente arbitra. E aí a pessoa ou paga, ou vai ficar detida pelo menos um dia, até que o juiz possa fazer alguma coisa. Muito perigoso, muito complicado. E, no entanto, em todos os delitos que não caberá prisão preventiva. Quer dizer, hoje a pessoa fica à mercê, de repente, de uma autoridade policial, quanto a judicial não teria qualquer tipo de conduta nesse sentido pela quantidade de pena. Muito bem. Na verdade, é uma questão que eu preferiria mais o debate. Eu falei as linhas gerais, aquilo que eu achei importante, mas eu gostaria que vocês assistiram palestra ontem, vocês veem
sentindo já na prática, eu acredito que aqui uma parte seja estudante, uma parte seja advogado, seja como estudante, seja como advogado, assim, um pouco confusos, a gente também, até que essa lei ela pegue efetivamente a essas indagações e essas interpretações que a gente fica sempre na dúvida como é que é, e eu gostaria do debate, eu acho que o debate é sempre uma coisa importante. Só para que a gente encerre, não vou nem falar de quebramento, de perda, porque isso está tudo na lei, isso daí é muito teórico e não tem importância. Até porque o juiz dificilmente quebra, dificilmente dá por perdida, né, lembrar, tirar uma poeira desses conceitos. Pode ser que agora até algum juiz fale assim, nossa, mas é possível julgar quebrada. Mas acredito que não. Juiz nenhum vai perder tempo em julgar quebrada a fiança. A não ser que ela tenha sido muito alta, né, porque daí vai para os cofres, o que se perde, perde a favor dos cofres públicos, né, do fundo penitenciário. Mas o importante também é o artigo 350, que fala que se a pessoa não tiver poder aquisitivo, essa fiança não será cobrada. Ela terá liberdade provisória, com todas as regras, tendo que comparecer e tudo mais, sob pena de ser revertida, mas ela não precisa pagar essa caução, será concedida a liberdade provisória sem necessidade dessa caução. Mas o artigo 350 manteve a redação, conforme ela já vinha, a modificação não foi nisso, determinando que só a autoridade judiciária possa conceder liberdade sem exigência de fiança. É um problema isso pelo seguinte, de um lado a gente até entende que o juiz estaria dando uma decisão de deixar de ter a fiança para o não pagamento pela pobreza. Mas suponha uma pessoa vai presa por um furto de 2 bolachas no supermercado. É muito comum esse furto de bolacha no supermercado, né? E não dá famélico, se for 2 pacotinhos, não dá famélico, tá? Outra coisa, dependendo do valor, os tribunais estão entendendo assim, bom, mas a bolacha tinha até recheio de chocolate. Estava com fome, qualquer bolacha servia. Enfim, mas, de qualquer forma, ele vai autuado em flagrante delito. Fez-se a lavratura, o delegado tem que arbitrar o valor da fiança, é possível e passível de ser arbitrado pelo delegado furto simples. Eu estou falando do furto, gente, mas a receptação, que eu gostaria até de fazer uma explanação um pouquinho sobre ela, também é. E aí a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu ganho um salário mínimo, você está me arbitrando esse valor de um salário mínimo. O que acontece? A autoridade policial não tem essa atribuição de reduzir em até 2/3 o valor da fiança, nem deixar de aplicá-la, aplicando só liberdade provisória. Isso é só judicial. O pobre vai preso. Pelo menos um dia até que o juiz decida. Tá? Tomara que não seja sexta ou carnaval. Carnaval é pior ainda, né? Daí vai até quarta. Não é verdade? Então, tomara que não seja fim de semana ou carnaval. Senão ele vai ficar alguns dias, porque ele não tem poder aquisitivo e a autoridade policial não pode deixar de aplicar, só o juiz. A gente tem que brigar por isso. A gente tem que começar a discutir um abuso, discutir alguma coisa aí, dizendo, não é possível que a autoridade policial, já que ela tem a possibilidade de arbitrar, ela teria que ter por inteiro, não é verdade? Eu arbitro se eu vejo o poder aquisitivo, eu arbitro reduzido se eu percebo isso, ou eu deixo de arbitrar se eu percebo aquilo, não é? Ou se dá o pacote, ou não se dá, não é? Então, nós temos 2 tratamentos absolutamente desiguais numa época de inclusão, não é isso? A pessoa com poder aquisitivo paga e sai. O pobre, que não tiver condições de pagar, fica e vai esperar que o juiz decida.
O juiz vai decidir a favor dele. Mas ele terá ficado preso quando deveria ficar solto já, que a fiança caberia aqui para já aplicada de imediato, sem que ele ficasse 5 minutos num presídio, num CDP, o que seja. Uma outra coisa é que assim, está havendo muitas críticas. Alguns crimes, a gente vai acabar observando reformas na lei. Então, nós temos o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é o posse de arma de uso permitido. O posse ilegal de arma de uso permitido. A pena é de 2 a 4. 4 anos, a autoridade policial já pode, até 4 anos, a autoridade policial pode arbitrar o valor da fiança. Quer dizer, considerado assim, um delito tão brando quanto um furto. O furto é mesmo, porque sem violência grave ameaça a pessoa. De qualquer forma, provavelmente mude-se novamente o estatuto para aumentar a quantidade dessa pena para que seja só pelo juiz. Nós já assistimos isso algumas vezes. Então, o porte de arma era uma contravenção. Aí, por todo um trabalho pelo perigo, quase que em concreto, que quem tem uma arma pode fazer uso dela, e fazendo uso dela pode vitimar alguém, deixou de ser crime, contravenção passou a ser crime, mas o crime ele tinha como pena máxima 2 anos. Aí a 9.099, o Juizado Especial na parte criminal, elevou as infrações, considerando que infração era até 2 anos de pena máxima. Encostou de novo, e aí o porte ilegal ficou infração de menor potencial ofensivo. Foi quando houve essa modificação e veio o Estatuto do Desarmamento. Agora nós temos de novo aí uma encrenca que a pena do porte de arma, de uso, não o de uso restrito, mas o de uso permitido, a pena máxima é de 4 anos, já podendo ser arbitrada a fiança pelo delegado. Quer dizer, volta a ficar considerado entre os crimes brandos. Né? Então, provavelmente, a médio prazo, aí a gente assista daqui um ano e pouco, a gente assista aí a modificação do Estatuto do Desarmamento, elevando a pena do porte de arma para que não seja arbitrado pelo delegado. E, para finalizar, eu falei para vocês que a gente tem que os critérios vão ser muito complicados. Os juízes e delegados, na quantidade de arbitramento, primeiro, na fundamentação, por que terá que ter fiança? Para o delegado, sempre. Ele só vai soltar se a pessoa pagar a fiança. Então, é assim, não pense. Tem até 4 anos, ou você paga a fiança ou fica preso. Não para o delegado, nem fundamenta, nem não fundamenta, nem nada. Ele apenas é um carimbador nesse sentido, né? Mas ele vai arbitrar o valor entre 1 e 100 salários. Vejam a diferença entre 1 e 100. E o juiz também vai acabar arbitrando, vai ter que fundamentar e muitas vezes vai ter até que ter recurso. É complicado. Se a pessoa pagou, ela não tem nem como discutir depois esse valor, né? Muito bem. Em Sergipe, eu recebi essa decisão aqui, proferida na comarca de Itabaiana, lá em Sergipe. Delegados que estão se comunicando para saber como é que a coisa está sendo feita. Como eu tenho algumas pessoas próximas, delegados, eles passam para mim. Vai me dando subsídios, né? Então, e aí me passaram essa decisão aqui de Sergipe, que depois eu vou deixar com a Adriana, que eu acho que vai ser, a Adriana ela é briguenta, então ela vai falar isso aqui. Não, isso aqui eu tenho que ter como parâmetro para não deixar que aconteça, né, Adriana? Mas, na verdade, veja o que acontece. A pessoa foi autuada em flagrante com porte de arma, artigo 14. E aí ela confessou que ela tinha ido para essa localidade porque encomendaram para ela um crime, ela ia matar alguma pessoa. Tá certo?
Mas, na verdade, ela não estava matando essa pessoa quando ela foi pega. Ela, então, foi classificado o delito dela apenas em porte ilegal de arma e não em tentativa de nada, porque ela estaria, no máximo, em atos preparatórios. Quer dizer, ela estava indo em direção, indo em busca, indo procurar essa pessoa, mas não tinha nem encontrado ainda. Nesse caso, ato preparatório é um indiferente penal. Ele não vai ser punido por causa dessa pretensão em tese que ele teria. Não é isso? Só ficaria o porte de arma. O porte de arma, a pena é de 4 anos. Portanto, teria que o delegado ele tem dever de ofício de já arbitrar a fiança. Se não arbitrou, houve aqui, então, um abuso de autoridade. Ele manteve preso quem ele deveria ter arbitrado fiança, saber se saiu ou não, se pagava ou não. Não é isso? Não arbitrou e mandou para o juiz e contou para o juiz. Falou para o juiz, olha, ele ia matar alguém. Tinha até o nome da vítima, porque era crime encomendado, ele não tinha nada a conhecer. Seria até um motivo torpe, mas estava lá e confessou isso. E aí eu não arbitrei. E o juiz, então, falou, não, está certo, flagrante perfeito, tudo certo, e vamos tratar da fixação da fiança. Então, ele faz todo um comentário. Ó, Adriano, isso aqui não está bom, tem uma folha em branco aqui junto, tá? Depois você regrampeia. E aí ele narra, dizendo que o flagrante estava em devida forma, e que, portanto, não seria caso de relaxamento. Não esqueça que, quando é informada a prisão de uma pessoa, o juiz ou relaxa, ou decreta preventiva, ou habita a fiança, tá certo? Então, ele falou, olha, está em perfeita ordem, então não é caso de relaxar. Também não é caso de preventiva, porque a classificação está correta, a pena é até de 4 anos, e o artigo 312, 313 impede que seja em crimes até 4 anos não cabe preventiva. Então, não posso decretar preventiva. Então, me resta aplicar a liberdade provisória. Eu falei, então, eu vou aplicar a liberdade provisória com fiança. E aí ele passa a fundamentar. E ele diz assim, foi flagranciado com porte de arma, cuja pena máxima em abstrato não é superior a 4 anos, não sendo possível a preventiva. Nos termos do artigo 310 CPP, não sendo caso nem de relaxamento, nem tampouco de decretação de preventivo, deve o juiz conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso em tela, apesar da conduta do preso ter sido enquadrada apenas no porte ilegal de arma, por sua própria confissão na delegacia, sua intenção era de executar uma pessoa previamente determinada, cuja identificação trazia consigo conforme cópia juntada aos autos, que somente não conseguiu porque foi interceptado pela polícia, numa ronda. Assim, a finalidade do preso era de extrema gravidade, pois supostamente, foi o que ele usou aqui, supostamente, iria tirar a vida de outrem. Conceder a liberdade provisória sem fiança, neste caso, seria fazer pouco valor da vida humana. Então, por isso, vai arbitrar fiança, certo? Né? Depois nós comentamos. Dessa forma, impõe-se a fixação de uma fiança, com base no artigo 310, inciso 3 e 319, inciso 8 do CPP. Quanto ao valor a ser fixado, o artigo 325 do mesmo diploma especifica alguns parâmetros. Na hipótese fática, sendo a pena máxima do crime inferior a 4, a fiança deve ser aplicada entre 1 e 6 salários mínimos, podendo ser aumentada em até 1000 vezes, nos termos do parágrafo 1º, inciso 3 do referido artigo. Dentre esses parâmetros, cabe ao juiz decidir o valor dentro de algum outro critério. No caso em tela, como critério o valor da vida da vítima, que supostamente seria morta pelo preso, caso tivesse conseguido alcançar, tomo como critério. Considerando que a vida humana tem valor inestimável, fixe a fiança no valor máximo permitido, ou seja, 54 milhões e 500 mil reais. Eu vou deixar com você. E assim vai.